Oi pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para mais um episódio do Ser-Psicast. O Ser-Psicast é um podcast para você que gosta das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano, seja você estudante de psicologia, profissional que atua na área, ou seja você apenas uma pessoa que é curiosa, tem interesse nesses assuntos todos, você está no lugar certo. O Ser-Psicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo. E a plataforma Ser Psicólogo é uma das maiores plataformas para formação complementar à distância em psicologia no Brasil. Em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar vocês para 7 dias gratuitos dentro da plataforma. Não percam essa oportunidade. Eu sou professor da plataforma, mas também sou aluno, faço lá os cursos da plataforma e posso garantir que é coisa da melhor qualidade, todos os cursos devidamente certificados. Então aproveita aqui esse QR Code, 7 dias para você conhecer gratuitamente a plataforma Ser Psicólogo. Aqui no Ser Psicast, uma vez por semana, nós conversamos com psicólogos e psicólogas sobre assuntos importantes da agenda científica, da agenda social. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante interessante. Eu, particularmente, tenho um enorme apreço por essa temática. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa que gosta de ler? A leitura é um hábito que faz parte do seu cotidiano? É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Nós vamos falar sobre os benefícios gerais do hábito da leitura. Porque talvez você esteja aí pensando que o único benefício que a leitura traz é nos enriquecer do ponto de vista intelectual. Será? Né? Nós vamos conversar sobre isso. E para conversar com a gente sobre essa temática tão importante, nós estamos recebendo uma convidada que é a psicóloga Clara Amaral. Clara, seja bem-vinda aqui ao Ser Psicast. Muito obrigada por me receberem. É uma honra estar aqui. Acompanho vocês pelo Instagram, pelo podcast. Estou muito feliz de poder estar aqui falando de um tema que eu adoro, que é a leitura e a interseção com a psicologia, né? Desde pequena, sempre gostei muito de ler. E, assim, acho que até na minha adolescência eu realmente não tinha engatado muito nesse hábito. Eu lembro de ler, assim, criança, sendo que criança, né, não tem muito aquele flow da leitura. Sim. Você lê um pouco aqui, depois lá, então muda muito os interesses, né? Mas na minha adolescência eu me encontrei mais, assim, na leitura. Eu lembro até de ficar lendo durante a aula do colégio e ter livros confiscados pelo professor, porque eu não conseguia parar de ler. Sim. E, assim, eu acho que na adolescência foi o primeiro momento, assim, que eu realmente virei à noite lendo algum livro, porque eu não conseguia parar. E foi um hábito que eu fui desenvolvendo com o passar da minha vida e que eu tenho até hoje, e que é uma parte muito valiosa de mim. É um contato de mim comigo mesma e com a leitura, e Sim. de viver vários mundos e várias histórias, de estudar, de buscar inspirações para conteúdos, para psicoterapia, né? Que eu sou psicoterapeuta também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre isso com você. Eu estou também muito feliz porque eu sou um leitor. A leitura é um hábito assim, muito frequente, muito presente, né, na minha vida. E aí eu estou muito alegre, assim, feliz pela equipe ter escolhido essa temática, né? E eu espero que a gente possa ter uma boa conversa. Você começou falando já da sua experiência. Eu acho que a gente pode fazer isso, assim, com os nossos
ouvintes, espectadores, trocar. Eu quero falar um pouco da minha experiência, quero ouvir um pouco mais também da tua experiência. Acho que vai ser bem legal, é um tema que eu gosto muito. Sim. Mas, no começo, Clara, sempre tem 2 perguntas aqui que ninguém escapa, tá bom? Tá. Todo mundo tem que responder, é um ritual do Ser Psicast. A gente quer saber, o público te conhecer, né? Uhum. A gente quer saber sobre a tua formação, você é psicóloga, você já disse. Sim. Fala para nós, assim, o que é que você fez em termos de formação acadêmica e o que você faz profissionalmente. Qual é a tua formação e a tua atuação profissional? Eu sou psicóloga, sou Sim. formada, me formei pela UNIT, aqui em Maceió, e tenho formação também em terapia do esquema, pelo INSERI. Sim. Tenho formação também em terapia cognitivo-comportamental, mas depois eu fiz uma pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencial e online, de forma remota, e eu também atuo na Secretaria de Estado da Saúde, na parte da atenção psicossocial. Sim. Então, eu faço de tudo um pouquinho, mas a minha paixão mesmo é a psicologia clínica. Eu amo, quero cada vez mais me adentrar nesse mundo. E a leitura sempre foi uma ponte muito importante para mim, dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, enquanto paciente, enquanto terapeuta. E, enfim, é mais ou menos isso que eu faço Sim. hoje em dia, Ótimo. dentro da psicologia. Maravilha. Bora começar, assim, do começo, como se diz, Tá. né? Vamos trocar essas experiências. Eu quero ouvir de você como a leitura entrou na sua vida. Em que momento, por que razão, né? E eu vou também contar um pouco de como o hábito da leitura entrou na minha vida. Sabe que eu não me lembro, assim... Desde sempre, então? Eu era muito pequena. Eu lembro de quando eu devia ter, assim, uns 9 anos. Eu ganhava, às vezes, aquele prêmio de leitora da sala, da biblioteca. Então, assim, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu gostava muito de ler. Eu lia coisas bem bestinhas, né? Assim, quando eu era criança, óbvio, contos. Eu gostava muito de princesas e de histórias, fábulas. As pessoas liam na sua casa, Clara, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Você tem uma família leitora? Não. Não. De forma alguma. E não tinha estímulos na casa? De onde? Porque, veja, você fala de quando você era bem pequenininha, lhe despertou esse universo da leitura, o interesse. De onde veio esse estímulo? É isso que eu queria saber. Sim. Se não veio de casa, de onde veio? Eu não sei, eu acho que assim, eu não tinha uma família muito leitora, Sim. mas na verdade a minha mãe lia. Tinha livros em casa? Ela tinha livros e ela incentivava muito a ler. Mesmo que ela não lesse, Sim. ela incentivava. E assim, eu lembro de... E no colégio também, na verdade, era muito incentivado. Eu lembro das professoras passarem a leitura, assim, como atividade. Sim. De ler junto no colégio, sabe? Quando a professora lê e aí passa o livrinho com aquelas imagenzinhas e a gente fica vendo. Então, assim, eu acho que essas são as minhas primeiras lembranças da leitura na minha vida. E eu não sei como eu fui adentrando cada vez mais nesse mundo. Acho que foi uma coisa bem natural. Sim. Foi algo que surgiu, acho, o interesse. E aí eu comecei a pegar gosto, porque eu li alguns livros que eu gostava. E aí eu queria ler mais. Às vezes eu lia... Tinha, assim, paradidáticos no colégio, né? Que a gente tinha que ler, era obrigatório. Às vezes eu lia, o que eu me lembro, os do meu irmão mais velho, que ele falava, eu li esse paradidático aqui pro colégio que pediram, e aí eu achei muito legal. Aí eu lia, e aí quando eu chegava na idade dele, eu já tinha lido o livro. E assim, mas eu realmente não... Eu tinha esse hábito, mas ele era mais sazonal, assim. Quando eu entrei na adolescência mesmo, que aí eu comecei a ler livros um pouco mais complexos e maiores. Então... Você lembra em que fase? 12 anos, 13, 15? Nossa, eu acho que uns
12, 13 anos. Eu Sim. lia livros maiores, O que é que você lia sagas. nesse tempo? Ai, O que eu é que tenho você lembra? vergonha. Mas olha, eu lia... Não, você vai falar de quando você era uma menina de 12 anos. São Exato. memórias. Eu lia Paula Pimenta fazendo meu filme. Eu tinha Sim. todos os livros. Ai, eu gostava muito daquele querido Diário Otário, que era um... Nossa, era bem... Isso eu devia ter uns 10 anos, era antes até. E aí, quando eu viajava, ia no aeroporto, aí eu comprava livros, né? E aí, meu pai ficava louco. Nossa, não, eu comprava um monte, queria vários. É, e aí, depois, eu fui entrando mais nos romances. Eu lembro que o primeiro romance, assim, que eu li foi A Culpa é das Estrelas. Você lembra quando teve uma John febre? Green. Isso. Aí eu fiquei apaixonada, li todos os livros dele. E assim, eu lembro que me tocava muito. Nossa, eu lembro que A Culpa é das Estrelas, eu chorei, que eu não sabia que era capaz de chorar tanto num livro. Eu chorava e eu sentia aquela dor, parecia que eu estava vivendo aquilo. E, e eu gostei muito, apesar, né, do sofrimento envolvido. Mas foi muito bom vivenciar as coisas de perspectivas diferentes. Sim. E você? Veja, eu te perguntei isso porque eu acho que é tão importante. Nós vamos falar sobre o papel da leitura na vida das crianças, acho que esse é um tópico importante, né? Você ter uma casa de leitores, uma casa que disponha de livros, uma casa em que a criança testemunhe seus pais, seus irmãos lendo, eu acho que é um estímulo muito bom. A minha experiência é bem diferente da sua. Eu sou um leitor tardio. Na minha casa não havia leitura, assim, eu não tenho nenhuma memória de alguém lendo alguma coisa na minha casa. Havia livros, tá? Havia livros. A minha mãe tinha uns poucos livros, livros de conteúdo religioso, livros relacionados à religião que ela praticava. Em relação a essas memórias de infância, o que eu mais lembro, o que me impactou na infância, era o contato com uma Bíblia que havia na minha casa, uma Bíblia dessas ilustrada, uma Bíblia católica muito grande. E era o único livro que ficava exposto na minha casa e que aquilo me despertava muito interesse. Eu folheava aquele livro, obviamente mais atento às imagens, né? Porque muitas pessoas têm essa edição ainda em casa. É uma Bíblia enorme, assim, dessa grossura, mas com gravuras muito bonitas, sabe? Retratos fotos de pinturas clássicas. E as memórias que eu tenho é que eu ficava hipnotizado com aquilo, folheando o livro. Aí você vai lendo alguma legenda, né, tentando relacionar aquela imagem a um conteúdo. É o que eu tenho de memória da minha infância. Mas o meu início de leitor é de 20 anos de idade, eu lembro a idade. Com 20 anos eu li o primeiro livro, A Nuvem Contaminada, de um autor chamado Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes. É o mesmo cara que escreveu Sherlock Holmes. Um livro fininho que eu comprei numa banca de revistas e eu simplesmente adorei. Mas eu me tornei leitor mesmo, Clara, impulsionado pela leitura da Bíblia. É importante dizer isso, né? Eu comecei a frequentar uma determinada igreja e ali você é muito estimulado a ler a Bíblia. E da Bíblia, a Bíblia me impulsionou para outras coisas. Eu continuei lendo a Bíblia, mas a Bíblia me impulsionou, me catapultou para ler filosofia, para ler história, para ler antropologia, porque chega um momento em que você percebe que aquilo é insuficiente, você precisa de outros conteúdos para entender determinadas narrativas. Então, por exemplo, em algumas passagens da Bíblia fala-se lá da Etiópia, por exemplo, né? Não tem tantas informações ali sobre onde é a Etiópia, a cultura da Etiópia. Então me despertava o interesse de ir para outras fontes. Então eu comecei a ler filosofia, comecei a ler história, comecei a ler antropologia e, minha amiga, não parei mais. Até hoje. Até hoje, né? A minha casa é uma casa com muitos livros, né? Eu tenho uma criança de 6 anos e eu espero que ele seja também influenciado por isso. A leitura hoje é um hábito, eu não consigo ficar um dia sem ler. A minha curiosidade é muito extensa, sabe? Eu adoro a psicologia, eu vivo da psicologia.
mas eu não leio só psicologia há muito tempo, mesmo porque fiz outras, né, formações, fiz filosofia, meu doutorado é em linguística. Então, eu continuo gostando muito dessa literatura mais científica. Psicologia, ciências humanas e ciências sociais, de um modo geral, são minhas preferências, mas também adquiri um gosto muito especial por literatura. Muito especial por literatura. Então, gosto muito de alguns autores específicos, não é tudo, mas alguns autores específicos. Eu gosto mais dos autores mais clássicos, né? Ernest Hemingway, adoro, no caso da literatura estrangeira. Gosto muito de literatura nacional também. Adoro Machado de Assis, indico nas minhas aulas, né? Quem já passou por mim sabe que eu sou até abusado. O povo tem que ler O Alienista, por exemplo. O povo da psicologia, né? Sim. Tem que ler realmente, O Alienista. É básico. Básico. E os autores nacionais mais recentes também eu gosto bastante, né? Eu gosto, por exemplo, do Jefferson Tenório, Avesso da Pedra, dentre outros. Sim. Então, a leitura, ela tem um lugar muito especial e ela, eu vou dizer assim, na minha biografia, eu sou quem sou hoje, em parte, uma parte significativa do que eu me tornei deve-se aos livros que eu li. Sim. A esses interlocutores, né, que são os livros. Essa é a minha experiência, a experiência de um leitor tardio. Sim, sim, é muito interessante. Realmente, a gente teve vivências muito diferentes. Sim. Eu me lembro, assim, porque como a leitura teve presente na minha vida desde muito cedo, eu atribuo algumas coisas sobre mim em relação à leitura. Sim. Eu lembro de eu ser uma criança muito imaginativa. Eu criava muitas coisas na minha cabeça, eu criava cenários, eu era muito criativa. Eu nunca tive muito um tato para artes, assim, de pinturas e tudo mais, mas, assim, eu sempre tive um mundo imaginativo muito, muito bem desenvolvido e que eu percebo que eu tenho até hoje. Sim. Eu vivo muito no mundo das ideias, acabo vivendo muito no mundo das ideias. Eu adoro pensar, eu acho que eu tenho essa parte cognitiva muito bem desenvolvida em relação à leitura. Óbvio que teve a escola e todo o desenvolvimento que a gente tem dentro disso, mas quando a gente lê, e principalmente desde pequenininha, né, a gente está colocando várias partes do nosso cérebro em estímulo, né? Está estimulando várias partes do nosso cérebro. Sim. A cognição, a imaginação, a memória, a atenção, porque, a gente pega um livro para ler, a gente tem que decodificar aquela informação, a gente tem que dar significado, representação, a gente tem que fazer associações com os conhecimentos que a gente tem, o que a gente acha que vai acontecer depois naquela história e trazer aquilo para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas. Então, assim, o hábito de ler, você parar e ler algo, é algo que parece simples, mas é algo muito complexo. Sim, do ponto de vista cognitivo, sim. Do ponto de vista cognitivo e desenvolve partes do cérebro importantes. Sim. E não só dessa parte intelectual, como também tem toda uma parte, assim, de foco, né, de você parar, sentar e conseguir ler. Sim. Eu li em alguns locais que, inclusive, a leitura pode ser considerada como uma meditação focada. Porque a gente para e a gente se abstrai do mundo externo e a gente foca em ler aquilo que está na nossa frente. Sim. Então, pode ser usado também como uma estratégia de regulação emocional para quebrar fluxos de pensamento muito acelerados, né? Ansiedade, estresse. Às vezes a gente está mergulhado nos problemas, né? E isso, assim, pessoalmente, para mim, e eu vejo acontecer também com alguns pacientes, mas eu entendo também que não é para todas as pessoas. Porém, pessoalmente, eu sempre consegui lidar muito bem com a ansiedade lendo. Então, às vezes eu estou pensando muito em problemas e eu começo a ficar ansiosa, os pensamentos automáticos vindo, aí eu fico ansiosa, assim. E aí eu falo, peraí, calma, não preciso resolver nada disso agora. E, assim, o que é que eu vou fazer agora para eu poder sair desse fluxo de pensamentos? E aí eu pego um livro. Sim. Isso me ajuda muito, muito, muito. E é um hábito que eu vejo dentro da clínica ajudar outras pessoas também.
Óbvio que nem todo mundo tem uma afinidade com a leitura, mas... Eu ia te perguntar exatamente isso. Antes, só uma pequena ressalva que eu esqueci de dizer sobre um ponto também muito importante na minha trajetória, sim, que eu quero registrar, deixar registrado aqui. O lugar dos gibis, eu esqueci de mencionar. Sim. Teve um momento na minha infância que eu descobri os gibis. Incrível. Numa época sem celular, né? Numa época sem celular, nós líamos muito gibi. Eu li muito gibi. Turma da Mônica. Amava. X-Men, né? Super-heróis específicos. Eu gostava muito do Batman. Então, eu tive essa formação estimulada, de novo, não dentro de casa, mas pelos amigos, né? Pela turma. Então, é importante saber escolher com quem a gente quer conviver, né? Então, eu tive uma boa influência assim, de amizades, amigos que gostavam, que compravam, que trocavam gibi entre si. E eu tô lembrando que isso também fez parte da minha biografia e foi muito importante, porque lendo gibi, eu desenvolvi a curiosidade criativa. Eu comecei a ler gibi, aí teve um momento que eu disse, espera aí, eu vou criar as minhas histórias. Você criou gibis? Nós tínhamos, Clara, eu e um grupo de amigos, nós tínhamos a nossa editora. Eu tô chocada! Editora Asa Branca. Que massa! Jovenzinhos, assim, 11, 12 anos. Nós desenhávamos, eu desenho um pouco até hoje, gosto de fazer caricaturas. Eu me meti no meio da arte, né? Sempre gostei dessa parte assim, mais gráfica. A música veio depois. Mas, porque você falou assim, eu sou uma pessoa muito imaginativa. Quanto isso é importante, né? Sim. E eu fui também estimulado na minha história pelo contato com os gibis, que estão aí até hoje e que são importantes. Pais e mães deem gibis, né? Sim. Deem gibis para as suas crianças. Com certeza. Eu acho que toda criança brasileira tem que ter contato com a Turma da Mônica. Sim. E a gente sempre tem, né? Maurício de Souza, maravilhoso. Perfeito. Você começou a falar, achei interessantíssimo, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Assim, como você intersecciona a leitura no seu trabalho de psicologia clínica? Você provoca seus pacientes a lerem? Como é? Muito. Você utiliza metáforas literárias? Porque eu utilizo. Sim. Na clínica. Como é que é? Como é que a leitura está presente no teu trabalho clínico? É interessante porque a maior parte das pessoas que chegam, não sei se não sei se identificam comigo por conta disso. Sim. Mas muitas pessoas também chegam com o objetivo de ter o hábito da leitura e trazem isso para a terapia. Elas não leem e elas têm vontade de... Eu conheço muita gente assim. Ou não leem, sim, ou já leram muito quando era adolescente, pararam e gostaria muito de voltar e traz isso como uma demanda na terapia. Sim. Ou fala, assim, acho que sempre tem alguma demanda envolvida com a leitura, porque, eu quero estudar mais, quero me tornar, assim, desenvolver mais o meu lado profissional. Você tem que ir para a leitura também. Sim. Eu quero voltar a ler como eu lia na adolescência. Que é uma parte, assim, que muitas vezes é importante para a pessoa e que se perde com o passar do tempo. Então, muitas pessoas, às vezes, chegam na terapia e falam assim, né? Queria estar lendo mais, ou então queria começar a ter o hábito de ler todo dia. E aí a gente começa a... Assim, eu acho muito interessante porque acaba sempre trocando muitas figurinhas, né? Indicação de livro para lá e para cá, eu empresto livro. Você empresta livro aos seus pacientes? Empresto, às vezes eu não recebo de volta. Que coragem a sua. Mas assim, eu fico sempre naquela... pelo menos fica de presente. Você é paciente da Clara, está acompanhando esse podcast, por favor, devolva os livros. Exatamente, mas assim, às vezes eu
eu indico leituras dentro... Eu sou terapeuta do esquema, como eu tinha dito, né? Sim. Então, assim, tem até um que está emprestado com uma paciente minha, que é o Reinvente Sua Vida. Conheço, Jeffrey Young. Isso. Eu sou doidinho para ler esse livro. Eu não li ainda não, mas conheço um livro da capa azul, maravilhoso. Isso. Ele é, assim, clássico para psicoeducação dos esquemas. Ele está emprestado? Tá emprestado. Quando ela devolver, eu pego. Tá certo. Mas, assim, é um livro que faz uma psicoeducação dos esquemas para o público geral. Não é para psicólogos, Sim, não é aquela sim. leitura densa, né? E nem muito aprofundada. É uma leitura leve para você entender e se identificar ali com os esquemas ou com não. E, assim, normalmente, aí, quando eu empresto... Aí eu marco os esquemazinhos que a gente já avaliou, que são os centrais na vida daquela pessoa, e falo, eu acho interessante você ler esse capítulo sobre esses Sim. esquemas. Sobre questões de relacionamento também, por exemplo. Aí esse aí eu nunca emprestei, porque eu consegui ele autografado quando eu fui para um congresso, e aí eu não empresto. Mas é Sua História de Amor, da Kelly Paim e do Bruno. Acabei de ler. Muito bom, né? Acabei de ler. Não dá para emprestar esse, sabe por quê? Porque tem uns exercícios que eles sugerem, né? Eu escrevi ele todo, tá lá guardadinho. Já me pediram emprestado. Não, porque tem coisas... Tem coisas muito pessoais, muito íntimas. Exato. Maravilhoso. Ele é fininho, ele não é muito grande, mas eu acabei de lê-lo. Exato. E aí é muito legal para a pessoa com calma em casa e ler um pouquinho e aí pensa, e tem esses exercícios, então a pessoa se mergulha ali naquela narrativa de entender o relacionamento, entender os seus padrões dentro de relacionamentos. Ô, Clara, rapidinho, deixa eu te dizer aqui um parênteses. Tem uma galera que acompanha todos os episódios aqui, já me ouviu falando o que eu vou falar agora, já me ouviu falando outras vezes. Eu sou terapeuta rogeriano, eu trabalho com abordagem centrada na pessoa, mas adoro a terapia dos esquemas. Tá? Adoro a terapia dos esquemas. Sou super leitor do Jeffrey Young. Quem já acompanha aqui já sabe disso. Ai, muito bom. Agora, o Reinvente a Sua Vida eu ainda não li. Sou doidinho para ler esse livro. Compre. Ele vale a pena. Sim. Vale a pena. E, assim, tem alguns outros que não são voltados exatamente para a terapia do esquema, mas que a gente vai usando, né? Sim. Eu já usei... por exemplo, eu tinha um livro também, eu dei de presente esse para um paciente, que era de mindfulness. E aí era mindfulness, o diário. E era uma pessoa que sofria com ansiedade, e aí a gente começou a implementar o mindfulness na vida. E esse livro era uma tarefinha, um exercíciozinho de mindfulness por página. Sim. E aí tinha mindfulness para todos os tipos de situações. Mindfulness para quando se tem uma noite difícil de sono. Mindfulness para lidar com emoções difíceis. Enfim, era cada página uma meditaçãozinha rápida de mindfulness. E aí a pessoa, no dia a dia, vai tentando fazer, né? Mas também, às vezes, eu uso... Por exemplo, não sei se você já ouviu falar daquele conto que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Sim. Por exemplo, é uma metáfora muito boa para você usar na terapia. Né? Para você fazer com que as outras pessoas leiam, entendam, para abraçar a vulnerabilidade... Porque esse conto é sobre um cavaleiro que acabou ficando preso na armadura por usá-la por muito tempo, né? E, assim, tem uma parte meio narcisista até um pouco dele, né? Uns traçozinhos, assim, de auto-engrandecimento. E aí, ele, em algum certo momento, precisa sair da armadura, porque ele perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu as coisas, e ele precisava... sair daquilo. E para sair da armadura, era sempre através da vulnerabilidade. Quando ele começava a chorar, a armadura se enferrujava e caía, né? Parte da armadura. Sim. E aí é uma reflexão bem interessante para usar em terapia também, sobre o quanto que é importante a gente abraçar a nossa vulnerabilidade em certos momentos e o quanto isso pode ser curativo na nossa vida. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre a relação entre leitura e internet. Eu estava escutando um dia desse no rádio, Clara, um dado bem interessante que dizia o seguinte, que estamos lendo mais, em termos gerais, em termos de população geral, e esse dado é um dado mundial,
tem se constatado que as pessoas estão lendo mais, mas não necessariamente uma leitura com esses benefícios que você disse, né? Uma leitura que exige atenção concentrada, tal. Estamos lendo mais por conta do contato com a internet, especialmente com as redes sociais e com aplicativos de conversa também. Então, é uma leitura que aumentou quantitativamente, mas não é uma leitura boa, é uma leitura ruim, é uma leitura fragmentada, né? De pedaço em pedaço, de postagem em postagem, que você fica rolando e você lê só uma frase, né? Então, estamos lendo quantitativamente mais do que em outros períodos, mas não é uma leitura de qualidade, uma leitura que vai levar a pessoa a reflexões profundas, como essa que você acabou de sugerir com a metáfora, né, do cavaleiro. Como é que você avalia isso? A gente se preocupa muito como é que vai acontecer, como é que vai se desenvolver essa próxima geração de crianças Sim. que estão expostas a telas desde uma idade tão precoce. Sim. Hoje a gente vê bebês, às vezes, com Bebês. tablet. E isso... Bebês que às vezes não conseguem nem segurar o tablet, né? Mas o pai ou a mãe fica ali, né, expondo a criança fica hipnotizada com Exatamente. 1 mês, com 2 meses. É incrível, é incrível. Sim, e assim, são, por exemplo, na minha época ainda estava o desenvolvimento das tecnologias, assim, eu nasci em 2000, então... Quando estava se desenvolvendo, o iniciozinho... Estava no comecinho. Estava no comecinho. No Brasil. No Brasil, exato. E assim, mas eu ainda lembro que, por exemplo, se eu quisesse assistir desenho, eu tinha que esperar o horário da TV Globinho. Eu não tinha como abrir uma plataforma e escolher qual o meu episódio que eu queria assistir naquele momento. Sim. Ou então abrir uma plataforma de vídeos e ficar assistindo. Ou então, como a gente tem o Instagram hoje, que a gente pesquisa o que a gente quer, a gente Sim. olha tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Então, assim, como é que essas crianças... Isso é uma pergunta sincera. Como é que essas crianças vão aprender a lidar com a frustração, com esperar, com estar, assim, não ter o que elas querem na mão delas na hora que elas querem. Então, por exemplo, hoje a gente tem um Instagram, né, uma plataforma, ou a gente pode abrir até uma plataforma de notícias, qualquer coisa assim, e é poluído de informações. Sim. A gente tem muitas informações e o que é que a gente... Fragmentadas, desconexas. Exato. E o que é que a gente faz? A gente às vezes começa a ler, a gente não acha interessante, ou então pega frases daquela postagem e aí fala, entendi mais ou menos, e aí rola para a próxima. Isso. Então, assim, as crianças estão se tornando pessoas decodificadoras de informações. Elas vão ver aquela tela e elas vão conseguir decodificar muito fácil várias informações de forma muito rápida. Mas qual o aprofundamento que essas crianças estão tendo nas informações? E, assim, será que elas conseguem sentar e ler um livro do início ao fim, sabendo que você vai ter que esperar aquela página terminar para poder chegar na próxima, vai ter que esperar o livro inteiro para poder você chegar no final e entender como é que aquela história vai terminar? E, assim, sem aquele estímulo dinâmico de um vídeo ou de uma imagem muito colorida, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante que a gente incentive as nossas crianças e adolescentes ao hábito da leitura para ir desenvolvendo essa habilidade, né? Que não tem só um benefício de intelecto, que também tem, muito importante, né? Mas também a gente lida com esse tipo de coisa. E as crianças, elas precisam também poder sentar e focar e imaginar, né? A leitura, ela tem esse caráter imaginativo Sim. de criar mundos dentro da nossa cabeça, de poder, como a gente estava falando, do quanto que é complexo o hábito de você sentar e poder ler um texto. Quantas áreas do cérebro você não está exercitando naquele momento?
Então, é muito importante, basilar, que a gente incentive, né, as crianças e adolescentes a lerem. O livro competir com o celular, o livro tradicional, né? Competir com o celular é uma competição bem desigual, não é verdade? Sim. Você tem uma tela ali, a tela do celular, ela é um convite assim absurdo para uma relação viciante, né? Porque ela provoca dimensões neurofisiológicas, tato, luz, som, movimento, que não existem, né, no artefato analógico, que é o livro. Então, eu diria... E aí eu acho que você concorda, e eu entendi assim a sua fala, que a ideia aqui também não é demonizar as telas. Sim. Né? As telas fazem parte da vida cultural na atualidade, elas têm um lugar, mas talvez a ideia de construir uma relação de equilíbrio, né? Em que se tenha uma relação saudável com as telas e que também não se perca essa relação com os livros, com a literatura, porque, como você bem coloca, isso tem uma contribuição enorme para a formação desse ser humano. Sim. Como tem tido na sua, como tem tido na minha até hoje. Com certeza. Isso é tão verdade que a gente não consegue se ver não lendo. Exato, né? Exatamente. Não tem. Às vezes eu fico às vezes dá uns pensamentos assim, meio malucos, sabe? Se um dia eu fosse preso. Você pensa isso? Eu penso. Não, eu vou me esbagaçar no livro. Exato, não, com certeza. Nossa, tem até um meme. Loucura isso, né? Tem até um meme que eu acho engraçado. Confissão que eu fiz aqui para todo mundo. Eu penso isso às vezes. Mas às vezes a gente pensa assim, mas a condição de prisão deve ser emocionalmente muito ruim. Né? A gente fala assim, vou ler, mas é mais sério do que a gente pensa aqui fora, no conforto da liberdade. Com certeza. Né? Mas é tão importante que no sistema de justiça, livros lidos abrandam a pena. A pena, né? Se o apenado comprova que ele lê o livro, eu não sei quanto reduz, mas reduz dias. Eu sei que a pena é reduzida em função do hábito da leitura. Ou seja, até o sistema de justiça reconhece. Sim, eu já vi isso ser aplicado também nas medidas socioeducativas. Sim, até aqui em Maceió, eu fazia parte de um projeto de extensão na época da faculdade, e aí tinha essa questão de precisava ler o livro e depois fazer um resumo para apresentar ao juiz. Que provar que leu. Exato. Sim. E aí diminuía, porque não é pena, né? Você, nas medidas socioeducativas, a reavaliação do juiz em relação ao caso daquele adolescente. Mas sim, eu acho que imaginando um universo em que eu estivesse numa prisão, provavelmente... Ia ter livro. Ia ter muito livro. Clara, eu acho que, assim, deixa eu recuperar um tópico anterior da nossa conversa, né? Você disse, assim, que alguns pacientes colocam essa questão. Sim. Queria ler mais, ou nunca li e tal. Eu também escuto isso. Poxa, mas eu queria ler como você. Não é como. Você não tem que ler como eu. Você tem que ler no seu ritmo, né? As coisas que despertam o seu interesse. Mas acho que vale a pena você falar aqui para quem está nos acompanhando, de repente dar algumas dicas, né? Sim. A pessoa que quer adquirir o hábito, eu quero me tornar leitor. O que você diria para essa pessoa? Como é que a pessoa começa? Ela não é leitora, tá? Sim. Ela quer se tornar. Quais são as dicas? Eu acho que, assim, primeiro que como um hábito precisa ser algo praticado regularmente. Sim. Então, mesmo que você comece com um pouquinho, comece, assim, 5 páginas num dia, 10 páginas, antes de dormir, assim, para fazer a higiene do sono, né? E, assim, buscar os livros que te interessam, com histórias que te interessam. Tem alguns tipos de livros que me prendem muito. Tem alguns tipos de livros que eu me arrasto, assim, que eu demoro muito para acabar de ler. E eu acho que isso vai muito da vivência da pessoa e da afinidade que aquela pessoa vai ter com o livro e com a leitura. Eu, particularmente, eu gosto, como eu disse, muito de ficção e fantasia. Então, normalmente são livros muito dinâmicos, que têm muitos acontecimentos, e eu gosto de
de ir passando acontecimento em acontecimento, enfim. Eu acho que a pessoa precisa entender o que é que ela gosta, o que é que gostaria de ler, o que é que se interessaria, se identificaria, porque a identificação é muito importante. E ler um pouquinho cada dia para tornar isso um hábito, para haver essa previsibilidade de que, assim, tá, amanhã eu vou ler de novo e depois de amanhã também, mesmo que seja um pouco. E, assim, começando aos pouquinhos que chega lá, eu acho. Uhum. Algumas pessoas se assustam com o volume, né, de alguns livros. Muita gente não se imagina, por exemplo, lendo um romance, assim, de capa a capa, um romance de 400, 500, 600 páginas. Um dia eu também pensei assim, poxa, jamais serei capaz de ler um romance e tal. E agora eu estou terminando de ler, eu estou lendo uma biografia de uma banda de rock. Qual banda? Eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Eu estou lendo a biografia de uma banda chamada Rush. Sim. É uma banda do Canadá, é um trio, é a minha banda preferida. E saiu ano passado, em 2023, saiu no Brasil pela editora Belas Letras. Olha só a propaganda aqui, né? Da editora. A biografia, 1.200 páginas. É um livro dessa grossura. Eu nunca me imaginei, né? Lendo um livro desse, eu estou terminando. Faltam 200 e pouquinhas páginas. Mas é isso que você disse. Persistência, um pouquinho por dia. E eu estou debruçado sobre algo que eu amo. Eu amo a banda, sim, eu amo aquele som. E eu tinha um interesse absurdo em entrar nos bastidores, né? Agora eu estou conhecendo assim, a formação da banda, a vida pessoal dos músicos, é algo do meu interesse. Então, esse conjunto de fatores, né? Agora, as pessoas podem escolher também coisas menores para começar. Como você falou, eu adoro, por exemplo, contos. Eu me lembro, sim, por exemplo, de lendo algumas coisas do... O Machado de Assis, que eu citei, tem contos curtos, tem contos mais longos. O Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta muito conhecido, tem também uma obra de contos que é muito interessante, assim, para quem quer, sim, começar a ler, né? E eu vou citar também assim, um autor que esse foi, acho que foi o mais importante, que foi o Rubem Alves. Tem um autor chamado Rubem Alves. A obra dele é muito heterogênea. Ele escreveu ensaios científicos, ele escreveu crônicas, ele escreveu, enfim, um monte de coisa. E as crônicas do Rubem Alves, eu sou apaixonado por aquilo me impulsionou demais a me tornar um leitor voraz. Crônicas, meditações curtas sobre o cotidiano. Boa parte da obra do Rubem Alves são livros dedicados a crônicas, onde ele fala de tudo, né? De religião, da beleza, de psicologia, de educação. É um autor que muita gente conhece, o povo da psicologia gosta muito do Rubem Alves. Clara, eu quero ouvir a tua opinião sobre livros digitais. Você lê livros digitais, você tem leitor digital, tem vantagens, tem desvantagens em relação ao livro tradicional. Sim. A gente já viu que o livro digital não tomou e nem vai tomar o lugar do livro tradicional, do livro de papel. Sim. Né? Tá aí, não vai. Né? Quando o livro digital surgiu esse temor, né? Sim. Mas o tempo já passou e os livros digitais, os e-books, eles não vão tomar o lugar dos livros físicos. Sim. Qual é a tua relação com os livros digitais? O que é que tu acha deles? Eu amo também. Assim, para mim não existe muita distinção livro a livro. Eu tenho um Kindle. Eu também tenho. Né? Eu amo. Eu também tenho. Amo o meu Kindle. Eu acho ótimo. Então, às vezes eu até me assustava você falando dessa questão de livros muito grandes. Sim. Aí eu baixava o livro no Kindle e você vai só vendo a porcentagem ali embaixo e passando. E às vezes eu vou na livraria, eu vejo o livro físico e ele é enorme. Eu fico, meu Deus. Deus. Eu li isso aqui. Eu li em uma semana. E assim, eu leio muito digitalmente. Tem a praticidade, tipo, o Kindle ele é pequenininho, sim, ele é leve, cabe na bolsa, eu levo para todo canto e é bem... E eu tenho uma gama enorme de livros ali dentro. Então, assim, dá para eu ler muita coisa. E eu gosto muito, acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de ter o livro físico também. Sim. Principalmente os meus favoritos. Então, assim, às vezes eu leio um livro no Kindle e ele é muito bom. Aí depois eu compro o físico, normalmente eu releio. E aí
eu acho que tem uma parte muito legal do físico, de assim, eu gosto também de grifar, gosto de marcar as minhas passagens favoritas. Escrever, você escreve? Eu sou daqueles que escreve do lado. Escrevo, boto o que é que eu pensei sobre aquela parte. E assim, eu gosto muito disso. Dá para fazer no Kindle também, de grifar, esse tipo de coisa. Sim. Mas é diferente. Eu gosto, realmente, eu gosto de colecionar livros. Eu tenho muitos em casa. Mas no Kindle, tem uma coisa, no livro digital, na verdade, de forma geral, que eu acho bem interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livros em inglês, que eu tinha comentado com você. Eu, às vezes, para praticar mesmo, às vezes o livro demora para traduzir. Sim. E eu quero ler logo, então, assim, vai em inglês mesmo. E tem uma coisa legal do livro digital, porque, assim, se você pegar um livro em outra língua para você ler físico, então, assim, é óbvio que você vai chegar em algum momento, você não vai ter uma palavra que você não vai entender. É a sua segunda língua, né? Então, assim, aí eu tenho que pegar lá o celular e digitar e pesquisar no dicionário qual é aquela palavra. E no livro digital eu acho muito legal, porque eu só clico em cima e aí aparece sinônimos em inglês. Sim. E aí eu não perco o flow da leitura, sabe? Então, eu acho essa uma parte muito legal do livro digital, que é você poder ler livros em outras línguas e ter o fácil acesso ali, sem perder muito o seu foco, porque você pega o celular e tem um monte de notificação, aí você acaba perdendo o foco. Quando você vê, você esqueceu o que é que você ia fazer ali, e esqueceu o que você estava lendo no livro. Enfim, e aí eu acho isso muito legal. Mas, assim, eu vi também que houve um aumento muito grande na leitura digital nos últimos anos. Sim. E eu acho que, assim, é tudo sempre muito bem, assim, é benéfico. Entre você pegar uma tela para você ficar em outras plataformas, vendo informações mais rasas, como a gente estava falando antes, e, assim, trocar isso por uma tela, mesmo que seja uma tela ainda, com um livro, eu acho que é sempre bom e produtivo, válido, né? Válido. Sim. Não, é importante dizer, aproveitar essa deixa, assim, para as pessoas que tem muita gente que tem ainda receio do Kindle, né? Não gosto de e-book, só gosto de ler no papel. Gente, experimentem. Você fala assim, ainda que seja uma tela, mas é uma tela diferente, né? Ela é mais fosca, ela tem a pretensão de imitar melhor o papel. E ela não tem aquela luminosidade toda das telas dos celulares. Exato. Ela não tem radiação, tem uma outra questão. Nossa relação com o celular ela é maléfica para a visão também. Inclusive tem alguns óculos agora, né, que vem com filtro para a luz do celular e não existe no Kindle. O Kindle é uma tela confortável. Exato. É uma tela ajustável, não é isso? Isso. A gente ajusta o tamanho da fonte. Alguns têm luz, o meu tem. Sim. Se eu vou ler no escuro, eu boto mais luz e tal. Sim. Então, gente, experimentem o Kindle. Exatamente. Vocês vão gostar muito. Clara, um último tópico aqui, a nossa conversa está quase chegando no fim. Eu queria falar ainda assim sobre o lugar da leitura na formação do psicólogo e da psicóloga. E aqui vai um desabafo de professor de psicologia. Eu sou professor de psicologia há mais de 10 anos. Clara, eu queria saber o que é que tu acha disso. Não dá para fazer uma formação em psicologia sem leitura pesada. Não tem como. E tem gente querendo se formar psicólogo e psicóloga lendo slide de professor. Eu dei aula em faculdade pública, eu dei aula em faculdade privada e eu sei o que eu estou falando. Tem gente que consegue passar a graduação inteira sem ler os clássicos da psicologia, sem ler Freud, sem ler Skinner, sem ler Rogers, sem ler Aaron Beck. Sim. Então, queria te ouvir falando sobre isso. Qual é o lugar que a leitura deve ter na formação do profissional? Porque a nossa área, o grosso da nossa formação está na leitura, mais do que em qualquer outra coisa, né? Eu lembro, aqui eu vou falar, eu estudei na universidade pública, estudei na Universidade Federal, e a gente leu muito. Eu fiz graduação, fiz mestrado, depois fiz doutorado, e a leitura era uma coisa frenética, era uma loucura, né? A gente termina os anos da formação sabendo que a gente precisa ler mais, né? Foi insuficiente, mas enquanto estivemos ali, a leitura fez parte, assim, de modo pesado da formação. Não tinha aula sem a leitura de um texto.
professor passava o texto antes, a gente lia e a aula era a discussão daquilo. E hoje tem muita faculdade de psicologia no Brasil inteiro, e que tem muita gente que consegue essa proeza de terminar o curso sem ter lido um livro inteiro da ciência psicológica. O que é que tu acha disso? Como é que você vê essas coisas? Eu não sei como é que essa pessoa conseguiu terminar essa faculdade. Mas tem, viu? Sério? Tem. Não sei se... Lendo slide. Para fazer prova. Realmente, né? Eu acho que existem alunos e alunos. E para a gente se destacar, na verdade, nem se destacar, eu acho que é basilar, né? Sim. Primeiro. Mas para você dar um passo importante dentro da sua carreira enquanto profissional de psicologia, você tem que ter o hábito da leitura. Obrigação. Obrigação. Até porque nós, enquanto psicólogos, temos que estar sempre nos atualizando. Isso está até no código de ética. Sim. Então, assim, a gente tem que estar lendo. A gente tem que estar procurando novas informações. A gente tem que estar buscando o que a literatura psicológica tem de mais novo, para que a gente possa ofertar o melhor serviço para os nossos pacientes ou, enfim, fora da clínica também, onde quer que seja. Então, assim, a leitura, ela é básica. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho que foi porque eu tive bons professores também, mas às vezes passavam um livro inteiro para uma prova. Sim. Isso é algo comum na faculdade de psicologia. Sim. Eu lembro que eram muitos artigos científicos que a gente lia também, enormes. Às vezes a pessoa não lia um livro inteiro, mas lia, tipo, caíam vários capítulos na prova, e a gente fazia resumo de vários. Então, assim, é algo que você precisa ter para se tornar um psicólogo. Não vejo como leitura não esteja atrelada intimamente à psicologia. Sim. Você concorda? Total, porque o argumento que eu gosto muito de usar em sala de aula é o seguinte, vou tomar um exemplo, tá? Vou tomar o exemplo de Freud. Tomar o exemplo desse autor específico, valeria para qualquer outro grande autor da psicologia ou autora também. Vou tomar um exemplo de Freud, assim, você deve conhecer as obras completas, né? De Freud, são 20 e tantos volumes, 23 volumes, se eu não me engano. Eu gosto de argumentar com os alunos o seguinte, se o cara foi capaz de produzir uma obra daquele tamanho, né, são 23 volumes, o quanto ele não leu, o quanto de leitura não tem para você produzir um livro. Eu acabei de escrever uma tese de doutorado agora, fiz doutorado em linguística, né? Você pega a tese, na última parte tem lá as referências bibliográficas, e eu li aquilo tudo para escrever uma tese de 220 páginas. Então, se o cara foi capaz de produzir uma obra daquela extensão, o quanto ele não... Aquilo é dedicação de uma vida inteira de pesquisa, de estudo, de leitura aprofundada, que se transformou em conhecimento, no caso dele, um conhecimento original. Isso vale para Freud, isso vale para Skinner, isso vale para Jung, Sim. Melanie Klein e qualquer outro autor. Então, não dá para a gente estar vinculado a uma tradição dessa e a gente fazer uma formação rasa, né? Sem leitura, baseada em slide. Então, eu estou completamente de acordo. Sim. Clara, onde é que as pessoas... Você está nas redes sociais? Meu Instagram é @psicologia.clara, Clara com C, normalzinho escrito. E é lá que eu compartilho assim, um pouco das minhas leituras, da minha atuação profissional. Mas eu não sou tão... Assim, eu gostaria de ser mais atuante no Instagram, porém eu tenho uma certa dificuldade, eu acho. Você gosta mais da vida offline? Offline, com certeza. Certíssima, tá certíssima. Clara, a gente quer te agradecer em nome da Ser Psicólogo, tá? Obrigado por você ter reservado esse tempo. O papo foi maravilhoso, muito proveitoso, eu adorei. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e as portas estão abertas para uma volta sua em qualquer momento. Por favor, ficaria honrada e fiquei honrada de receber esse convite. Gostaria, sim, de voltar novamente, mas fico muito feliz de poder participar desse podcast e falar sobre esse tema tão legal. E espero que a gente, né, com essa conversa, impulsione novos leitores ou pessoas voltando à leitura. Maravilha, maravilha. E você que chegou até aqui, muito obrigado, tá? Muito obrigado por mais uma audiência aqui em mais um episódio.
Não esquece do QR Code aqui nessa tela. O QR Code vai direcionar você para 7 dias de navegação gratuita para você fazer e experimentar os cursos lá da plataforma Ser Psicólogo. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Se cuidem todas e todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.